Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, nobres assistentes que nos dão a honra de suas presenças, imprensa, funcionários desta casa e toda a comunidade brusquense que está nesse momento, talvez nos assistindo através da internet ou através dos canais competentes. Nós, senhor presidente, ocupamos a tribuna na tarde de hoje, que o assunto é oportuno. A expectativa era grande no município de Brusque, e até gerava a expectativa dos municípios vizinhos, que são corrimãos da nossa cidade. O que eu me questiono é um ministro dizer que não está bem inteirado dos assuntos. Isso é vergonhoso. A começar vergonhoso foi quando, em 18 de dezembro de 2012, o TRE cassou o diploma do senhor Paulo, e ele conseguiu eliminar, e o mérito não foi julgado. Levou 2 anos e 3 meses. Isso é vergonhoso, causando aí uma série de transtornos para a nossa cidade, uma falta de respeito com a nossa sociedade. Então, que não tivesse julgado. Se é para acontecer essa palhaçada toda, essa insegurança, essa intranquilidade. Vocês imaginem, 18 de dezembro, o TRE cassou o diploma. Através do liminar, foi diplomado e empossado. Agora, o mérito para ser julgado, foi respaldado que o TRE julgou. O TRE marca eleições em Brusque indireto. Novamente houve a intervenção, suspende-se a eleição até que o agravo, o recurso seja julgado, como coisa que não conhecesse o mérito da questão. Acho que estão brincando de ser ministro. Estão fazendo de Brusque um deboche. Acho que a sociedade brusquense não merece isso. Os ministros se colocam na posição de onipotentes, intocáveis. Agora, se o advogado perder o prazo, ele perde a ação. Então, cabe também ao legislativo determinar prazos, e se o ministro não cumprir, que seja descontado do seu pagamento, para ver se eles não vão cumprir seus prazos. Sentam em cima do processo e julgam ao bel prazer quando quiser. Então, nesse país, estão acima de tudo? Não é bem assim, existem leis para isso. Mas tem que fazer com que se cobre. Se o advogado perder, é 15 dias. Tá. Coitado do seu cliente se ele perder o prazo. Agora o ministro, tem prazo, mas justifico na próxima sessão, não me inteirei ainda bem, e fica para outra. Tem que cortar na carne. Aí talvez cumpre-se. Porque a lei é para todos, desde o pequeno para o mais graduado. Não serve só para o cidadão comum o cumprimento da lei. E eles teriam que dar exemplo. E não se colocar acima da lei. Então isso me deixa até assim triste, porque ministros que a gente tem que ter, a nação inteira, uma respeitabilidade pelo cargo que ocupam, pela sua representatividade, e infelizmente vão jogando para frente, perdem vistas porque eu não estou bem inteirado, por 2 anos e eu não conheci o conteúdo desse recurso, não entender, não conhecer o conteúdo do processo, é uma desculpa, no mínimo, esfarrapada.
Todos nós queremos uma decisão. A sociedade está clamando por uma decisão. Porque a expectativa de todos é grande. Seja como a vereadora Marli colocou, de um lado ou de outro, gerou uma expectativa e continua gerando expectativa em cima de expectativa. E nada toma-se decisão. Concedo a parte ao nobre vereador Eugênio Machado. Muito obrigado, vereador. Eu comparo essa situação, vereador, como uma tortura parecida com o corredor da morte. O ex-prefeito ficou 2 anos e 3 meses no corredor da morte, porque era para sair um dia, passava para outro dia, era para sair do outro, voltava. Esse está na mesma condição. Eu acho que não existe tortura psicológica pior para o executivo, inclusive para a própria Casa Legislativa, que seja essa tortura psicológica. Eu comparo o corredor da morte. É isso que está acontecendo. Muito obrigado, parabéns pelo seu pronunciamento. Eu agradeço a parte do nobre colega e ainda reforçando que Vossa Excelência tem se ocupado a tribuna na sessão anterior, colocando-se que Brusque parece tudo interino, é tudo bem provisório. Esse vereador também está interino, é prefeito interino, que o outro também estava interino, porque o diploma tinha sido cassado sob liminar e estava governando. Diz que Brusque não merece isso. Diz que os ministros teriam que pensar um pouco melhor, tinham que ter mais responsabilidade e tomar decisões ao curto prazo, como foi 18 de dezembro. Isso dentro de 30 dias eles têm que definir. Nova eleição, ou fica ou não fica, vai depois de 2 anos e 3 meses. Caça o cidadão, diz, não, o diploma foi cassado. Agora você olha a situação. Tem 2 discussões, pela direta ou indireta. Se manter a cassação do Paulo, se o recurso não for acatado. Se, para ser direta, prevalece a vacância do cargo. A vacância se deu em 18 de dezembro. Aí tem que ter eleição pelo povo. Agora imagine os efeitos produzidos de quem estava ocupando o cargo de prefeito. Os decretos, as leis, as nomeações. Como está acontecendo no município de Tancredo Neves. O cidadão sentiu-se prejudicado, entrou com ação na justiça, porque aquele ato, todos os atos praticados do ex-prefeito são nulos. Se foi cassado o diploma. Ele não foi diplomado, não pode ter sido prefeito. Então, por isso, se tiverem um pouco de juízo, deverá ser feito em direta para convalidar os atos praticados. Prevalecendo o afastamento. Se for pela vacância, lá se deu a vacância do cargo em 18 de dezembro, a sentença do TRE cassando o diploma. Bom, então se a pessoa não é diplomada não pode ser prefeito. Imagine o transtorno, o imbróglio jurídico que vai causar para a nossa sociedade brusquense. Concedo a parte ao novo vereador Vamir Ludwig. Primeiro, vereador, dizer que o erro maior já começou aqui em Santa Catarina, pelo TRE, quando um dos juízes disse que já sabia que em Brasília não ia dar em nada, mas ele queria fazer uma nova jurisprudência. Então, para a gente já ver a festa que já foi aqui, o erro que já foi aqui. A gente não é nenhum advogado, mas escutar isso de alguém que está fazendo um julgamento, no mínimo, bota em descrédito também o julgamento do TRE aqui. Segundo, se estava ou não sob liminar, todos os atos valeram, não vai ser anulado nenhum ato. Se ela vai ser direta ou indireta ou não sei o quê, não se sabe. Não se sabe porque se brincou com a Constituição também, dizendo, a Constituição diz uma coisa, agora já disseram que a Constituição diz outra, quer dizer, cada um julga, porque numa coisa nós concordamos, eles parecem ser deuses, e a gente não concorda com isso. Obrigado, vereador. Agradeço a parte, nobre colega, mas a questão toda dos atos, legais ou não, você pode afirmar isso, mas existem entendimentos jurídicos que determina que se eu não tenho competência para assinar isso aqui, se eu não sou o prefeito, eu não posso assinar. E como é que fica? Por isso eu entendo que teriam que convalidar os atos praticados, para não dar mais transtornos ainda.
Concedo a parte, a professora Amali. Obrigada, vereadora. Vereadora Amali. Quero concordar com o senhor de que, em determinados momentos, os ministros e esse grupo aí do judiciário, em muitos casos, se acham superiores, inclusive, à lei. E aí fazem ao bel prazer, sem muitas vezes respeitar o que está na lei. E aí eu penso que uma das reformas importantes que devem ser feitas no nosso país também é a reforma do judiciário. Porque como é que nós vamos entender? Se cabe recurso, por que afastar? E aí fica, né, vai, volta nesse vai, volta, lógico, na minha opinião, se esgota-se todos os recursos, primeiro, para depois afastar. Se tivesse acontecido isso, nada disso estaria acontecendo, né? Então agora tem recurso no TSE, se esgotar no TSE, ainda tem recurso no Supremo Tribunal Federal. Então, que leis são essas e que entendimentos são esses? A população fica, né, nesse vai e vem. Então eu penso que a gente precisa também de uma grande reforma do nosso judiciário brasileiro, que tem muitos problemas também. Obrigada, eu devolvo a palavra. Agradeço a parte da nobre vereadora. E, na realidade, quem paga a conta, paga o preço, é o cidadão. É a sociedade como um todo. Essa intranquilidade, essas incertezas, não se tem uma definição para que rumo tomar. Certas decisões, para ser tomadas, ficam um tanto difíceis. Mas, além disso, o que se falou em discursos, na campanha da presidência da República, de ambos os lados era a propalada reforma política. Eu, como vereador, sinto-me envergonhado de ver deputados fazer uma porcaria de uma reforma política. Que reforma política é esta? Uma hora na noite é 5 anos sem mais reeleição. Depois, no outro dia, mas depende da outra casa, acordo de liderança, fica 4 anos, mas acaba a reeleição. Mas só só a partir de 2020, porque tem os interesses locais. Na proporcional não pode coligar. Mas pode coligar, mas então não pode contar. Um partido para si. Que reforma política é essa? Que vergonha, que bandalheira é essa? O que os nossos representantes estão fazendo? Estão brincando com o sentimento da população. Eu, como vereador, que a primeira campanha que eu disputei foi em 1976, na época eu fiz 405 votos, tinha 8 mil eleitores. Era mais do que fazer 2 mil votos hoje. Aí você vê, era uma coisa mais séria. Hoje diz, amanhã diz, de acordo com o jogo de interesses e conveniências. Eu até estava assistindo outro dia agora no jornal, um conchavo, Temer, Sarney, a culpa do PMDB com o Lula, para blindar o Lula, mas vamos sacrificar Dilma para o bem do país. Sim, quer dizer que eu me sinto envergonhado com isso, porque é só um jogo de interesses e que se dane a população, mas não é para isso que nós somos eleitos. Nós estamos eleitos para bem representar a sociedade, assim como eles também têm um mandato e têm que cumprir com dignidade. E os ministros não se julgam intocáveis. Por favor, pense um pouco na sociedade, nas comunidades, como Brusque também deve ter outros municípios da mesma situação no Brasil. Não sei se dá tempo ainda, eu concedo a parte rapidinho para o nosso amigo Celso. Muito rápido, é só para reafirmar ou confirmar ou corroborar todo o discurso de Vossa Excelência. Parabéns. Obrigado, nosso amigo vereador Celso. Então, para finalizar, que o tempo está se esgotando, quero conclamar que o povo está, de forma geral, descontente de todos os sentidos, independente de cores partidárias. Haverá um manifesto na praça e todos estão convidados. Com educação, com respeito, sem baderna. Abraço, meu muito obrigado. Vereador.